E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui prosseguindo mais uma aula do nosso curso de Excel Online, né? Nosso curso básico de Excel Online, que estou gravando junto com o Alessandro Trovato. E aqui, então, estamos na nossa 7ª aula. Nessa aula aqui, eu vou falar um pouquinho de fórmulas e funções. Primeiramente, a gente precisa entender qual que é a diferença entre uma fórmula e uma função. É muito importante a gente entender isso, para que a gente consiga saber a hora de usar e também saber falar da maneira correta, né? Bom, primeiramente, o que é uma função? Uma função no Excel são aquelas funções que a gente já tem prontas, né? Que a gente chama de fórmula. Então, a gente fala muito assim, fórmula C, fórmula da soma, soma, ou então fórmula PROC-V. Isso, na verdade, é uma função, porque ela já é uma fórmula pronta, podemos dizer assim, né? Ele faz o que uma fórmula faz, mas ele já é algo pronto. Então, a gente deve chamar da maneira correta de função. Então, sempre que a gente chamar aqui uma soma, sempre que a gente chamar aqui um maior, qualquer um desses é uma função, tá, pessoal? Isso é importante entender. Quando a gente está falando de fórmula, são cálculos que a gente pode fazer, então, igual 1 mais 1. Isso aqui é uma fórmula. Se eu fizer igual a soma desse mais 1, isso aqui é uma fórmula. Eu estou usando uma função aqui, mas eu estou mesclando com uma fórmula. Então, isso aqui a gente pode chamar tudo de fórmula. E a mesma coisa vale para todos esses exemplos, quando a gente trabalha com porcentagem, quando a gente faz qualquer tipo de cálculo diferenciado. Então, essa é a diferença entre função e fórmula. Eu sei que no dia a dia, nas empresas, no ambiente de trabalho, aí você fala muito fórmula, né? É até uma coisa que, se a gente falar função em aulas, às vezes a pessoa não sabe. Então, às vezes até a gente, como professor, fala fórmulas. Mas a gente tem que saber o correto, que é função, tá? Bom, e agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de funções e fórmulas que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro, antes de entrar nessas funções aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os operadores que a gente tem no Excel. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, eu vou utilizar os valores que eu tenho aqui. Então, eu tenho no Excel os sinais que eu quero fazer as contas, quando eu quero fazer uma fórmula. Então, o mais eu uso para soma. O menos eu uso para subtração. O multiplicação eu uso o asterisco. Pulei um aqui. Aqui eu vou pôr a divisão. A divisão, eu uso a barra para fazer a divisão. Então, sempre que eu quiser fazer algum cálculo no Excel, eu vou obedecer esses sinais aqui. E eu posso fazer cálculos utilizando também a porcentagem. Então, se eu quiser fazer um cálculo com porcentagem, eu posso pôr o porcento, igual a gente vai ver ali no exemplo. Eu posso fazer potência, e aí para fazer potência eu coloco o circunflexo, tá? E eu uso esses sinais então para fazer as nossas contas. Lembrando, muito importante, pessoal, esse detalhe: toda fórmula, função no Excel começa com igual. E aí, se eu for fazer uma fórmula que tiver misturado com a função, que eu tiver misturado com outra fórmula, com outra função, isso pode ser do tamanho que eu precisar. O igual vai ser colocado apenas uma vez e no início, tá? Eu posso usar aqui um C dentro do outro 10 vezes, mas eu só vou usar um igual. Então, isso é muito importante. Vou escrever aqui: usado apenas uma única vez no início. Então, isso... deixa eu colocar uma aspa simples aqui, uma aspa aqui no começo,
para ele não dar esse erro. Por isso que eu estava colocando aquela aspa ali nos outros, para transformar isso aqui num texto, para ele não dar erro, tá? Bom, então esses aqui são os operadores que a gente tem, né, os operadores matemáticos que a gente tem no Excel, mais padrões. Bom, agora aqui eu vou mostrar para vocês algumas funções e algumas fórmulas. Então eu tenho uma tabelinha aqui, que inclusive é a mesma tabela que eu utilizei na aula 5. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu quero saber qual que é o valor máximo de um determinado intervalo. Então eu coloco aqui igual, né? Como eu disse, toda função ou fórmula começa com igual. Máximo está aqui. E olha aqui uma coisa interessante. Ele traz aqui para a gente um descritivo. Ó, retorna o valor máximo em conjunto de argumentos. Então, posso clicar 2 vezes aqui agora. Ele abriu parênteses para mim da função máximo. Eu vou selecionar alguns valores aqui. Não vou pegar todos os valores. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Quando eu fechei o parênteses e dei o Enter, ele pegou o valor máximo para mim aqui, que é 1771,30. A mesma coisa eu tenho com o mínimo. Eu pego aqui o valor mínimo, eu vou pegar também até aqui, fecho parênteses, dou Enter. Eu vou escrever o nome correto da fórmula aqui, da função aqui, pronto. Tá, muito legal. Então aqui eu tenho o maior valor, né, o valor máximo, e o mínimo, que é o menor valor. Eu tenho mais outras duas funções aqui que fazem a mesma coisa, só que elas têm um diferencial bem interessante. Eu vou utilizar a maior, que a maior ele também traz para a gente, olha lá, retorna o maior valor, o késimo aqui, de um conjunto de dados. Vou explicar o que é esse K aqui. Então, olha lá, eu pego a matriz, então eu vou pegar do primeiro até os 1640,99, ponto e vírgula. Agora, o K que ele está perguntando ali é qual posição que eu quero. Eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Então, se eu quiser o primeiro maior, eu ponho o número 1. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, ele pegou o mesmo valor que eu tenho lá em cima. Aqui está arredondado, aqui não. Mas olha que interessante, se eu quiser saber o segundo maior, eu ponho 2 aqui. E ele já vai pegar para mim o segundo maior valor que eu tenho lá. E a mesma coisa funciona com o menor. Então eu vou pegar aqui o menor valor dessa lista aqui. Eu não quero o primeiro menor, nem o segundo, eu quero o terceiro menor. Fecho parênteses, dou Enter. Então isso aqui é muito legal para a gente fazer um ranking, por exemplo. Eu quero saber o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Eu só vou mudar ali no final, então, esse argumento. Outra função que a gente tem pronta no Excel, muito utilizada, é a média. A média seria o quê? Eu quero fazer uma média desses valores aqui. Então, coloco a média, lembrando sempre de utilizar o acento, onde tem acento, no máximo, no mínimo tem acento e no média também. Fecho o parênteses, dou Enter. Então ele vai lá e vai fazer a média para mim aqui automaticamente. O que essa função da média fez? Ele somou todos esses valores aqui e dividiu pela quantidade deles. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 valores. Então o que ele fez, na verdade, essa função pronta, ele fez exatamente isso aqui, ó. Igual. Eu vou fazer de uma maneira bem prática aqui. Igual a soma desses aqui, desses valores aqui. Opa, o Excel Online deu uma travadinha aqui. Igual a soma, agora voltou, desses valores aqui, dividido pela quantidade deles que eu falei para vocês, que é 10. Então eu coloco 10 aqui, e é exatamente o que ele fez. Então aqui eu usei uma função pronta do Excel, e aqui eu fiz na mão. Quanto mais a gente puder utilizar as funções prontas, é melhor, que corre menos risco de eu errar aqui.
Bom, agora aqui também eu tenho algumas funções prontas no Excel de contagem. Então eu tenho a função conte.num. Olha aqui, calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então, aqui ele vai contar para mim quantas células dessa aqui tem números. Eu selecionei 10 aqui. Como eu sei que são 10 números, na hora que eu der um Enter, ele vai trazer 10 para mim. Se eu escrever alguma coisa diferente aqui, eu escrevi teste. Isso aqui é um texto. Ele já mudou para mim para 9. Né? Inclusive mudou minha média, mudou algumas coisas aqui. Deixa eu voltar. E aqui eu tenho outra função pronta, conte.valores. Olha que interessante a conte.valores. Ele calcula o número de células em intervalo que não estão vazias. Então eu vou utilizar essa função aqui para ver nesse intervalo aqui quantas células estão vazias. Eu sei que não tem nenhuma. Ele vai trazer para mim 10, na verdade. Certo? Olha lá. Ele trouxe para mim, então, as células que não estão vazias. Vamos voltar aqui para a próxima. E da mesma maneira que eu tenho o conte.valores, que ele trouxe para mim as células que não estão vazias, eu quero contar as células vazias. Então eu quero ver nesse intervalo aqui quantas células eu tenho vazias. 0. Olha que interessante. Se eu deletar algum aqui agora, a contar valores caiu para 9 e a minha contar vazio apareceu 1. Certo? Então significa que ele está mostrando para mim da maneira correta aqui. Bom, e aqui eu tenho também algumas funções de referências. Eu tenho a função linha e a função coluna. Essas funções elas são muito utilizadas como apoio de outras fórmulas. Eu tenho algumas aulas no canal onde eu explico isso. A função lim, vamos olhar a descrição dela aqui, ó, retorna o número da linha de uma referência, ou seja, eu vou falar para ele uma determinada célula, vou pegar o cabeçalho aqui, eu sei que o cabeçalho está na linha 4, então a hora que eu fechar o parênteses e der um Enter, ele vai trazer para mim linha 4, então ele traz para a gente o número da linha, e a função call, eu vou pegar a mesma célula, ele vai trazer para mim aqui a minha coluna, e olha só, o que ele fala aqui? Retorna o número. Então, ele vai trazer para mim isso em número. Então, eu sei que a coluna K, ela é o número 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fechar o parênteses. Está aqui. Então, a célula que eu peguei é a coluna 11. Certo? Então, essas aqui são algumas funções prontas do Excel, das mais utilizadas, para vocês entenderem. E aqui eu vou mostrar como que a gente pode criar fórmulas. Então, como eu falei, toda função ou fórmula começa com igual. Aqui eu tenho a quantidade e o valor unitário. Eu quero simplesmente multiplicar um pelo outro. Esse aqui, vezes, né, usando asterisco, este aqui. Pode dar um Enter. Pronto. Então, 30 vezes 50, 1.500. Aqui eu tenho 5% de desconto. E aqui embaixo eu já quero calcular o valor com desconto. A gente tem várias maneiras de fazer isso no Excel. Muita gente faz na calculadora, né? Faz aqueles... multiplica por ponto alguma coisa, né? Aqui no Excel eu vou ensinar a maneira correta de você trabalhar com porcentagem. Não é a maneira correta, é a maneira mais simples que eu acho, tá? É muito importante deixar claro, né? Não tem uma maneira só de fazer as coisas. Quando eu tenho que calcular o valor com desconto, eu faço o seguinte. A função que eu uso é o valor menos o valor vezes o desconto em porcentagem, né? Vou pôr porcentagem aqui. Observem, pessoal, eu isolei essa operação aqui com um parêntese. É muito importante a gente fazer isso, porque a gente tem que lembrar lá da escola que a multiplicação e a divisão, eles têm prioridade, né, sobre o restante das operações, sobre a subtração e a adição. Nesse exemplo específico, se eu não colocasse o parênteses, ele ia resolver esse aqui primeiro,
depois ele ia subtrair do valor, o valor que ele calculou aqui. Nesse exemplo específico, ele não ia dar nenhum problema, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente quiser que ele resolva primeiro esse aqui, depois ele calcule o desconto, eu teria que isolar com parênteses essa operação primeiro. Então, vamos aprender a trabalhar da maneira correta. Então, valor menos, entre parênteses, valor vezes desconto. É bem simples, olha lá. Vai ser o seguinte, igual o valor menos o próprio valor vezes o desconto, que está nessa célula aqui. E aí uma dica muito importante, nós nunca podemos colocar dentro de uma célula valores. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu der um Enter, ele calculou 1.425. Eu poderia vir aqui dentro, no lugar do R8, que é o 5%, colocar 5% de uma vez. Eu posso fazer isso. Não vai dar problema. Mas a gente nunca deve colocar isso aqui. A gente sempre deve referenciar uma célula que está escrito. O risco da gente esquecer de alterar ali dentro é muito grande. Então, fórmulas e funções, a gente não coloca valores e parâmetros e datas, nada, porcentagem, nada a gente coloca aqui dentro. Essa é uma boa prática, tá? E também, por que eu estou falando isso? Porque esse desconto aqui, ele vai ficar do lado de fora. Se eu quiser aumentar o desconto, agora eu vou dar 50% de desconto, 90% de desconto, 100% de desconto. Ele vai calculando para a gente de acordo com o que a gente vai alterando. Então, olha só, essa é uma fórmula, essa é uma fórmula. Se eu quiser saber 20 peças no valor unitário de R$ 2,99 com 4% de desconto. Está aqui o valor que eu vou ter que fazer para a pessoa. Tá? Então, eu deixo esses campos parametrizáveis e eu vou só alterando aqui o que eu quero e ele vai já mudando para a gente ali automaticamente. Então, essa é a maneira correta da gente trabalhar com isso. Tá? Então, pessoal, esse foi o material da aula de hoje. Falamos um pouquinho de fórmulas e funções, os operadores matemáticos. Eu espero que vocês tenham gostado.